Você estava quieto e de repente o olho começou a pulsar. O braço arrepiou sem motivo. O coração acelerou por alguns segundos, mesmo sem emoção aparente. Talvez você tenha tentado ignorar, racionalizar, fingir que era apenas o corpo cansado. Mas o céu estava sussurrando e o seu corpo foi o primeiro a escutar. O tremor que você ignorou, o espírito sentiu. Aquela vibração súbita, aquela contração involuntária, aquela sensação estranha que parecia nada, era na verdade o invisível tocando o visível. Seu corpo não está agindo sozinho, ele está traduzindo o que está acontecendo nos bastidores espirituais. Sinais que se repetem no mesmo lugar do corpo não são acaso. Se é sempre o olho, ou sempre a perna, ou sempre o mesmo lado do rosto, é porque há uma mensagem. O espírito está codificando algo em você. Cada parte do corpo carrega um significado, e quando o mesmo ponto é tocado várias vezes, é porque há um dom ali, ou uma guerra. O olho pulsa, o braço arrepia, o peito vibra. Não é pânico, nem fraqueza, nem emoção. É o espírito sintonizado com a atmosfera. Você foi treinado para perceber antes de todo mundo. O seu chamado não é comum. Por isso seu corpo reage antes da notícia, antes da mudança, antes do perigo e antes da revelação. O corpo dos escolhidos sente antes de tudo acontecer. E isso não é fardo, é graça. Você é radar, um receptor em carne viva. Deus te conectou com o invisível. E agora, quando algo se move no espiritual, seu corpo treme, vibra, avisa. Isso é sensibilidade profética. Isso é alinhamento. Não ignore mais. Esses toques não são sintomas comuns, são sinais espirituais. E quando o corpo se levanta para avisar, é porque o espírito já está em movimento. Você está sendo avisado. O invisível já te tocou. E agora, a missão começou pelo corpo. O espírito fala, mas nem sempre em palavras. Às vezes, ele escolhe o corpo como canal. Um músculo que contrai, um olho que pulsa, um arrepio que percorre a espinha, e de repente você percebe, isso não é normal. E não é. É espiritual. São códigos do céu tentando atravessar o barulho da lógica para despertar quem foi separado. Quando o olho treme, não é só tensão, é vigilância espiritual. É o espírito dizendo, fique atento. O tremor no olho direito pode ser sinal de revelação próxima, movimento profético, ativação do olhar celestial. Tem dores que você viveu que ninguém viu. Você chorou sem plateia. Você caiu de joelhos em silêncio. E mesmo sem entender, continuou. Esse tipo de dor não é em vão. Ela forja os escolhidos. Se essa mensagem falou com sua história, comenta. Essa dor tem propósito. Deixa seu pedido de oração nos comentários. E se puder, ore por alguém que esteja pedindo também. Aqui não tem aplauso, mas tem presença. Se inscreve, porque aqui a dor vira chamada e o silêncio vira testemunho. Já o olho esquerdo às vezes é sensível à presença emocional ou à aproximação de influências ocultas. É como se os olhos, janelas da alma, tremessem com a presença do invisível. O arrepio repentino, aquele que surge no meio do silêncio ou em momentos de oração, é toque, é presença, é resposta. Não vem do ambiente, vem do alto. É como se uma mão invisível tivesse te tocado para dizer, eu estou aqui. Os escolhidos arrepiam porque carregam sensores ativados. Quando o pulso acelera ou o peito vibra, o corpo está reagindo a uma expansão vibracional. Algo foi liberado. Uma atmosfera foi quebrada. Uma oração chegou ao trono. E o corpo, sensível ao mover, pulsa como tambor de confirmação. Seu coração bate diferente quando o céu se move ao seu redor. Braços ou pernas que se contraem sem controle não são espasmos aleatórios. São bloqueios sendo rompidos. É como se o espírito empurrasse energias retidas para fora. Trechos do corpo onde havia resistência espiritual começam a reagir.
como se algo estivesse sendo destravado por dentro. Esses sinais anunciam que algo está se movendo no mundo espiritual. Eles não surgem para assustar, surgem para avisar, para alinhar, para proteger. Deus está ativando sensores proféticos em você, e o corpo, com toda a sua sensibilidade, se torna a trombeta sagrada do que o Espírito já viu. Cada tremor tem voz, cada vibração é um código, cada arrepio é um sussurro do céu dizendo: eu te chamei, e agora vou te treinar até pelo corpo. Não tema os sinais, receba-os como parte do despertar. Nada no corpo dos escolhidos acontece por acaso. Onde o tremor aparece, há um aviso. Onde o formigamento surge, há uma mensagem. Cada parte do corpo é um campo espiritual. E o céu, quando quer comunicar algo, escolhe o lugar exato para ativar. O toque de Deus é preciso e profético. Quando o olho direito treme, é um alerta de proteção. É como se o céu dissesse: esteja em vigília. Muitas vezes, esse tremor vem antes de revelações, visitas espirituais ou até perigos iminentes. O olho direito, em muitos escolhidos, é sensível à luz do alto. Ele avisa quando há algo vindo do céu que requer atenção. Já o olho esquerdo tremendo revela algo mais emocional ou denso. Pode indicar presença de uma carga espiritual não resolvida, mágoas ainda ativas, ou aproximação de pessoas que vibram com disfarce. É o olho da empatia. Ele treme quando sente o que o coração ainda não verbalizou. A nuca e um pescoço vibrando são sinais de que o discernimento foi ativado. É como se o radar espiritual tivesse sido ligado. A nuca treme quando há movimentação invisível por trás. O pescoço endurece quando a alma resiste ao quê? Tem momentos em que a gente sente que a alma está pedindo resposta. E foi pensando nisso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. Esse curso é uma jornada dividida em 5 módulos reveladores. Você vai entender por que carrega essa dor tão antiga, como ativar o selo de Deus sobre sua vida e como vencer as batalhas espirituais que ninguém nunca enxergou. Além disso, você recebe meditações guiadas, rituais, materiais simbólicos e acesso ao grupo dos selados. E se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, tem um presente para você. É só usar o cupom O Segredo Espiritual e garantir 33% de desconto no curso. Mas se ainda não adquiriu o audiolivro, comprando o curso você também recebe 33% de desconto para garantir ele depois. Esse é o tempo de se alinhar, e o caminho já está à sua frente. Precisa ser percebido. Quando vibram, é hora de silêncio, oração e escuta. As mãos com calor ou formigamento são os primeiros sinais do dom de cura sendo ativado. Você ora e as palmas aquecem. Toca alguém e sente a mão formigar. Isso não é aleatório. O céu está liberando sobre você a capacidade de transferir alívio, paz e cura. A mão quente é mão separada. Quando a coluna, os ombros ou o peito pesam, há uma batalha espiritual em curso. O corpo responde ao conflito invisível. Os ombros registram o peso da missão. A coluna sente os choques da guerra. O peito vibra com a aproximação de ataques ou presença sagrada. É o espírito dizendo: prepare-se. O campo está agitado. Você não está inventando sintomas. Está traduzindo o que o céu quer revelar. E o seu corpo, altar vivo, foi escolhido para sentir antes de todos enxergarem. A dor, o tremor, a vibração, são linguagem divina. E quem é escolhido, entende o toque como comando. Deus não precisa levantar a voz para te alcançar. Ele pode simplesmente tocar seu corpo. E quando você ignora os sinais espirituais mais sutis, o céu passa a falar através da carne. O tremor, o arrepio, a pulsação, tudo isso é linguagem. Não de castigo, mas de comunicação. Quando o Espírito quer que você perceba algo que ainda não compreendeu com a mente, ele usa o templo, o corpo. Deus está te avisando sobre pessoas, lugares ou decisões. E ele começa com um sinal mais sutil,
um arrepio ao lado de alguém que sorri, um tremor leve quando você entra em um ambiente, uma contração involuntária no momento de uma escolha. Você pensa que é apenas desconforto, mas é Deus dizendo: não é por aí. Sua carne treme quando a alma reconhece um risco oculto. Antes da mente racional identificar o problema, a alma já pressente, e o corpo sensível registra isso. Você sente as pernas falharem, a nuca endurecer, o braço pesar. São os alarmes do espírito soando dentro da carne. Às vezes, o silêncio de Deus vira sintoma no corpo. Quando ele não fala com palavras, ele toca com presença. Quando ele não responde de imediato, ele se manifesta em sensações. Não é ausência, é aproximação em outra linguagem. A quietude do céu ecoa como vibração na matéria. Deus está presente, mas agora ele te chama por dentro. Você sente o que não pode explicar. E isso não é loucura, é treinamento. Você está sendo ajustado para discernir pela sensação, para obedecer ao toque, para captar o invisível com a sensibilidade que foi te dada desde o ventre. O que o mundo chama de impressão, o céu chama de código. O que os outros desprezam, você foi escolhido para traduzir. Esses tremores são códigos que só os despertos entendem, porque o céu não desperdiça sinais. Ele escolhe aqueles que foram ativados no espírito para carregar os toques do invisível. Cada reação é uma senha, cada arrepio é uma convocação, e cada pulsar no corpo é um sussurro de Deus dizendo: eu te avisei, e você sentiu. O corpo está ouvindo o que o espírito está revelando, e os escolhidos reconhecem. Quando a carne treme, o céu está falando. Você sente o tremor no olho, o pulso no peito, o arrepio nos braços, mas como discernir se isso é apenas fisiológico ou se é o céu falando com você? Como separar o natural do sobrenatural? Essa é uma das maiores perguntas dos despertos, e a resposta está nos detalhes. Porque Deus não apenas toca, ele marca o tempo, o contexto e o sentido do toque. O tremor vem em momentos de oração, silêncio ou antes de algo importante. Não aparece no acaso, aparece quando o espírito está sensível. Durante um louvor, após um sonho, enquanto você medita, ou justo antes de uma decisão. O corpo reage porque o céu está presente, e o toque vem como alinhamento. A sensação aparece do nada e desaparece em segundos. Não é contínua, não é crônica. É como um estalo espiritual, um código que pulsa e vai embora. Você olha ao redor, tenta explicar, mas só quem é escolhido sabe. Isso foi um sinal. O toque divino não causa dano, causa consciência. Não há dor, mas há energia. O local aquece, pulsa, arrepia. Você sente como se algo passasse por dentro de você, mas sem causar ferida. É a presença se deslocando na carne. O espírito tocando sem machucar, apenas avisando. O corpo não sofre, ele avisa. Porque Deus não oprime seus escolhidos. Ele desperta. Acontece mais de uma vez, e em contextos espirituais claros. Você começa a notar padrões. Sempre que vai orar, treme o mesmo lado. Sempre que entra em certos ambientes, sente o mesmo arrepio. Sempre que está em jejum, a nuca formiga. Isso não é aleatório. É sinal repetido. É código estabelecido. E há uma confirmação final. Você sente paz depois. Ou um arrepio completo, profundo, como se o espírito tivesse aprovado sua atenção. Quando o toque é de Deus, ele não confunde, ele esclarece. Mesmo que você não entenda de imediato, algo em você se acalma, porque a presença não deixa dúvidas, ela imprime certeza. Você saberá que é espiritual, porque seu corpo não mentirá. E o céu? Você pode até estar sorrindo por fora, mas por dentro está lutando para continuar. Você tem orado, você tem se calado, você tem sentido coisas que não sabe explicar, e tem carregado uma solidão que ninguém ao seu redor parece perceber. Eu entendo, porque muitos que estão aqui também carregam isso. Comenta aqui se essa palavra falou com você. Deixa seu pedido de oração. E se ainda não faz parte do canal, se inscreve, porque aqui você não precisa fingir que está bem. Aqui, a gente sente junto, confirmará. E quanto mais você ouve com o corpo, mais o espírito te revelará com clareza. O tremor é só o começo. A revelação
vem logo em seguida. Agora você sabe, aquele arrepio não foi só o vento, aquele tremor no olho não foi só estresse, aquela vibração no peito não foi só ansiedade, foi o Espírito te chamando. E quando o céu toca a carne, o escolhido precisa aprender a responder, não com medo, mas com reverência, porque quem reconhece o toque se alinha com o propósito. Quando sentir o toque invisível, diga com firmeza: Senhor, estou ouvindo pelo corpo o que o Espírito ainda não entendeu. Essa declaração abre um canal entre você e o céu. Mostra que você está consciente, disposto, sensível. Deus honra quem responde aos sinais com humildade e fé. Coloque a mão sobre o local e ore com autoridade. Não fuja do toque, encare-o. Se é o olho, se é a nuca, se é o peito, toque com respeito e diga: Espírito Santo, revela o que o céu está comunicando. Seu corpo é altar. E quando você impõe as mãos com fé, o céu responde com luz. Anote o momento, o dia, o que estava pensando ou ouvindo. Os códigos espirituais seguem padrões. E o que hoje parece aleatório, amanhã revelará a sequência profética. O Espírito gosta de registrar. A unção tem rastros. A vibração tem propósito. Escreva, para que no tempo certo, a memória se transforme em revelação. Respire fundo e pergunte com sinceridade: Espírito Santo, o que você quer me mostrar? A respiração limpa o campo, tira o ruído, reabre os sentidos. E a pergunta certa atrai resposta clara. Quem busca com o coração, escuta com o corpo. E por fim, declare em voz firme: meu corpo está alinhado com o céu. Eu não ignoro o que Deus me mostra. Essa frase é a armadura espiritual. Ela posiciona você no lugar da sensibilidade e da autoridade. O Espírito percebe que você não está distraído. E então, ele revela ainda mais. O toque invisível é só o início. A resposta vem para quem honra o sinal. E os escolhidos que reagem com fé transformam sintoma em chave, tremor em direção, arrepio em profecia, toque em revelação. O céu estava esperando por isso, sua atenção. O toque já tinha vindo antes. Os tremores já haviam te visitado. Os arrepios já haviam sussurrado. Mas agora você percebeu. E quando um escolhido reconhece o sinal, o mundo espiritual responde. Algo se abre, algo desce, algo muda. E você começa a viver o que os outros só imaginam. Você começa a perceber antes que os ataques venham. Seus sentidos espirituais, antes adormecidos, agora estão alertas. Enquanto muitos ainda estão dormindo espiritualmente, os escolhidos estão sendo despertados. Se você é um deles, o curso. O caminho dos escolhidos foi preparado para a sua jornada. Não deixe para depois o que o céu já confirmou no seu coração. Link no comentário fixado. Você sente quando alguém te observa com inveja, sente quando o ambiente pesa, sente quando uma decisão não vibra com o céu. O corpo te avisa, o espírito te direciona, e você começa a andar à frente da guerra. Seu espírito se fortalece, e os sintomas diminuem, porque a dor era a instrução, o tremor era aviso. E agora que você entendeu, o corpo não precisa mais gritar. O espírito passa a sussurrar. O toque se torna mais leve, mais claro, mais direcionado. O peso diminui, mas a autoridade aumenta. O discernimento se expande. Você entra em um lugar e já sabe: aqui não é meu território. Você se aproxima de alguém e sente: essa conversa não vem da luz. A sensibilidade se torna escudo. Você não reage mais por emoção. Agora você age por percepção. O corpo virou bússola. O espírito virou guia. Seus sonhos mudam. A linguagem do céu começa a fluir com mais nitidez. Você vê com mais clareza. Acorda com respostas. O que antes era confuso agora é sequência. As visões ganham detalhes. Os sinais se repetem com exatidão. Você entrou em outro nível, um nível onde o invisível fala e você escuta. E então o mais profundo acontece. O céu entende que você está ouvindo e revela ainda mais. O Espírito não desperdiça sinais. Ele libera luz na medida da sua maturidade. E agora, porque você reconheceu o toque, porque você respeitou o tremor, porque você honrou o arrepio, o céu entende que você está pronto para mais.
O corpo falou. Você escutou. E agora, o mundo espiritual responde com instrução. Você não é mais apenas alguém que sente. Você se tornou alguém que interpreta. E por isso, o Espírito vai confiar em você com códigos mais profundos. Agora tudo faz sentido. Os tremores, os arrepios, o pulsar no olho, a vibração na nuca, nada disso era estranho. Era o começo de uma convocação. Deus não te chamou só pela mente ou pela emoção. Ele está despertando o seu corpo, porque o corpo do escolhido também carrega missão. Você não está ficando doido, está sendo ativado. O mundo não entende, a ciência não explica, mas o céu revela. O que você sente é real, é sagrado. É o Espírito te despertando por dentro para algo maior do que você. O invisível te tocou. E agora, é impossível fingir que não viu, que não ouviu, que não sentiu. Cada arrepio, tremor ou vibração é um código do invisível. São alertas, confirmações, comandos. São respostas silenciosas que os despertos sabem decifrar. O céu não fala apenas com voz, ele fala com energia. Comercial. Você já tentou explicar, mas as pessoas não entendem. Você sente esse peso no peito, essa sensibilidade espiritual, essa vontade de se afastar, mas dizem que é só cansaço, ansiedade, exagero. Mas você sabe, no fundo da alma você sente que é algo maior, que é espiritual. Se essa palavra encontrou você nesse ponto, comenta aqui. É comigo. E se você precisar de oração, abre seu coração. A gente lê, a gente ora. E se quiser caminhar com quem sente as mesmas coisas que você esconde, se inscreve aqui no canal. Aqui é território dos que o céu separou em silêncio. Movimento, com presença. E seu corpo foi escolhido para ser o primeiro a registrar esses sinais. O mundo espiritual se move e seu corpo sente. A guerra começa no invisível, mas a primeira linha de defesa está em você. E agora que você está consciente, agora que seus sentidos estão alinhados, agora que você honra os sinais, você se tornou um guardião da luz, um sentinela que o céu confia. Deus está afinando os seus sentidos espirituais. Ele está te ensinando a ouvir com a pele, a discernir com os nervos, a perceber com o peito. Porque quem carrega dons proféticos precisa de um corpo que sente antes da fala. Você é sensível, sim, mas essa sensibilidade é escudo, é direção, é unção. E agora, diante de tudo que você viveu, tudo que sentiu, tudo que suportou, declare em voz firme: eu recebo o toque invisível e sigo atento aos sinais. Escreva, declare, ative, porque você não sente por acaso. Você foi ativado para sentir e chamado para responder. O corpo treme porque o espírito despertou. E a missão agora começa pelo toque.